Olá, eu sou a Laine Suene Vasconcelos, sou psicóloga clínica e escolar e atualmente faço uma especialização em Direitos Humanos, Educação e Justiça Restaurativa. Há algum tempo venho estudando comunicação não violenta e é um caminho que eu escolhi para estar usando no meu trabalho. A comunicação não violenta pode se aplicar na relação pai e filho a partir desse processo de escuta. A comunicação não violenta ela foi estruturada em 4 passos. São eles: observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, quais seriam os passos? O primeiro passo é a observação. O que é que diz? Que a gente possa observar o fato sem atribuir a ele julgamentos. Por exemplo, se a gente pegar uma criança que está em casa e de repente ela ficou chateada e chutou a porta. Num primeiro momento a gente poderia dizer: ah, que menino agressivo, está chutando a porta. Quando a gente usa a comunicação não violenta, a gente vai ver o fato isolado, a gente vai ver fulano de tal chutou a porta. Qualquer coisa que venha além disso é um julgamento que a gente está fazendo. Mal educado, agressivo, chato. Então a gente vai aprender a olhar a situação sem estar julgando, sem julgar, só olhar o fato. A partir desse fato, a gente vai analisar o que a gente sente, a gente vai para o segundo passo, O que é que esse fato despertou em mim? Que tipo de sentimento? Então, vi fulano que chutou a porta, o que é que eu sinto? Eu sinto raiva porque ele fez isso? Eu me sinto frustrada porque eu não esperava que meu filho fizesse isso? Então, a gente vai identificar o sentimento. A partir desse sentimento, a gente vai perceber qual é a nossa necessidade. Então, eu tenho a necessidade de um ambiente tranquilo. Eu tenho a necessidade de não ser contestado, que na verdade isso não pode não necessariamente ser uma necessidade. Mas aí, Marshall fala das necessidades humanas universais. Então, necessidade de pertencimento, necessidade de ser amado, necessidade de ser alimentado, de segurança. Então, a partir do que a gente sente, a gente vai identificar naquela situação qual é a nossa necessidade. Então, eu tenho necessidade de pertencimento. Então, a partir disso, eu vou poder dizer qual é o meu pedido. Então, nessa situação específica de alguém que chutou a porta, então, necessidade de respeito. Então, eu vou poder pedir o que eu espero. E aí eu posso pedir para a criança: fulano, quando você estiver com raiva, você pode fazer, você pode dar 10 pulos ao invés de chutar a porta. E aí a gente pede o que é que a gente precisa, e aí baseado em tudo isso que a gente está percebendo, no sentimento, que esse sentimento ele vai direcionar uma necessidade, e a partir disso eu posso pedir o que eu estou precisando. Para a gente pensar como a comunicação não violenta se aplica na relação pai e filho, a gente vai ter que voltar um pouquinho e pensar no paradigma que a gente está vivendo de educação. A comunicação não violenta ela é um método que a gente pode englobar dentro do processo de educação não violenta. O que é que seria esse processo? É um processo onde a gente procura, onde a gente não utiliza castigo físico, ameaça, onde a gente respeita a criança na sua fase de desenvolvimento. E como é que a gente vai usar a comunicação não violenta? Quando a gente perceber também o que é que aquela criança está precisando, qual a necessidade dela diante daquele comportamento que a gente está apresentando. Porque o que é que a gente entende? Se uma criança está se comportando mal, quer dizer que tem alguma coisa que ela está sentindo que também está mal. Então, por exemplo, se a gente vê que uma criança está com febre, a gente não vai castigar a criança porque ela está com febre. A gente vai lá e vai levar ela ao médico, vai tentar entender o que é que está acontecendo no organismo dela que está fazendo ela ficar com febre. Pode ser uma infecção, pode ser qualquer outra doença, e aí a gente vai ver o que é que está por trás daquela febre. A mesma coisa a gente faz com os comportamentos. Se tem um mau comportamento, a gente vai ver o que é que está por trás desse comportamento. A gente divide os 4 passos como uma forma didática, de estar falando desse processo, mas não necessariamente a gente precisa estar o tempo todo ligado. Estou observando, estou sentindo, porque na relação, às vezes quando o fato está acontecendo, nem sempre a gente também consegue estar fazendo dessa forma. O que é que a gente pode considerar violento numa relação pai e filho? Por exemplo, se a gente ameaça, se você não fizer a tarefa, você não vai comer brigadeiro. Isso é um tipo de ameaça. Se a gente age com ironia, por exemplo, uma criança chegou em casa e tirou nota 4, a gente diz: que gênio, tirou 4 na prova.
isso também pode ser considerado comunicação violenta. Se a gente julga, né, então às vezes a criança chegou, mãe, a gente estava no parque e aí eu terminei machucando minha coleguinha. É dizer, tá vendo, de novo, você não olha, você é um desatento, desastrado, agressivo. E aí isso pode ser considerado uma forma de comunicação violenta. Bem, o que eu posso deixar de mensagem para os pais do Educo é que tomar minha experiência pessoal. Eu comecei a estudar comunicação não violenta e isso mudou assim completamente a minha relação com os meus filhos. Para além do campo profissional, mas minha relação em casa com eles. Porque eu comecei a perceber, e aí não só com eles, porque a gente começa a avaliar todas as relações que a gente tem, como a gente é violento, e essa violência ela é uma violência velada. Então, assim, a gente não aprende na infância a olhar para o que a gente sente, a gente é ensinado a não demonstrar o que sente. Por exemplo, se a gente tem raiva de um amigo, a gente não pode dizer que está com raiva dele. Se tem raiva da mãe, as pessoas diziam, você não pode ter raiva da sua mãe, não pode ter raiva do seu pai. Geralmente, alguns sentimentos eles são valorizados, alegria, felicidade, e outros sentimentos, como tristeza e raiva, terminam algumas teorias vão colocar que são sentimentos negativos, mas aí no estudo da comunicação não violenta a gente aprende que os sentimentos eles estão no mesmo patamar e na verdade o que a gente vai diferenciar são os sentimentos, o que a gente sente quando nossas necessidades são satisfeitas e o que a gente sente quando as necessidades não são satisfeitas. Então, assim, a gente não aprende a olhar para o que a gente sente. Então, o recado que eu deixo é que vocês possam valorizar e permitir que as crianças expressem o que elas sentem. Porque se a gente expressa o que a gente sente, a gente consegue perceber o que é que a gente está precisando daquele ambiente. Então, eu estou precisando de atenção, eu estou triste porque eu estou com saudade da minha mãe que está trabalhando, que trabalhou hoje o dia todo. Então, as crianças, às vezes, ela se comporta mal porque ela está com saudade. E se a gente criar um canal onde ela possa expressar o que ela está sentindo, aí ela vai poder entender o que é que ela está precisando aí. E aí a gente também precisa entender que esse é um processo que a gente vai construindo dia a dia. Porque para a criança ela está aprendendo algo e a gente precisa desaprender muita coisa que a gente já aprendeu e aprender. Então, assim, esse processo de fato ele é mais difícil e é um caminho árduo, e aí eu falo de mim, mas é um caminho sem volta. E que de fato traz muitos benefícios para as relações. Eu posso dizer que a gente pode construir relações mais saudáveis a partir disso.